Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do FGV Incompany Insights em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar sobre a presença digital dos CEOs nas redes sociais, os benefícios e os riscos para a comunicação digital para os líderes e para as organizações. Para discutir esse assunto, eu converso com Lilian Carvalho, que é professora da FGV-EASP e coordenadora do Centro de Estudos de Marketing Digital da FGV-EASP, e Felipe Bogeia, que é pesquisador do Centro de Estudos de Marketing Digital da FGV-EASP e sócio da agência F2F e doutor em Administração de Empresas pela FGV-EASP também. Obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Obrigada. Obrigado. Felipe, apesar desse impacto positivo, né, das redes sociais e de todo mundo hoje só falar nisso, né, a presença dos executivos nas mídias sociais ainda é um pouco tímida, né, bastante tímida, para falar a verdade. No Brasil, a gente tem um dado aqui que 5% dos CEOs pesquisados por vocês têm presença ativa no LinkedIn. Por que tão pouco? Porque não está na agenda do CEO como prioridade. Essa é a resposta sincera, né? O CEO ele tem uma série de atribuições e, na prática, ele não entende que a comunicação ou a presença da figura dele enquanto comunicador é fundamental e aí ele desprioriza na agenda dele. Esse é o principal motivo. Além disso, alguns percebem um risco de imagem e acabam optando por não se expor nesses canais. Mas, como a gente viu, você tem 3 grupos no Brasil. Você tem um grupo muito pequeno que é extremamente ativo, que são 5%. Você tem 45% dos CEOs que tem algum tipo de presença, ou seja, ele posta esporadicamente. E aí você tem metade dos CEOs das maiores empresas que não tem nenhuma presença no LinkedIn. E por que a gente analisou o LinkedIn? Porque ele é a plataforma profissional, é onde você tem maior exposição da marca e da marca do executivo e da marca da empresa. E vocês fizeram, né, uma pesquisa, né, Lilian, para avaliar como que os executivos se comunicam no LinkedIn, né? Quais são os resultados desse estudo? Acho que o principal resultado o Felipe já falou, mas o que é interessante é que a gente tinha um propósito de pegar 100 maiores empresas brasileiras e ver qual era a frequência, enfim, o engajamento desses CEOs no LinkedIn. E a gente não conseguiu pegar 100 CEOs dessas 100 maiores empresas com presença no LinkedIn. A gente teve que pegar das 500 maiores empresas para chegar a 100 CEOs que pelo menos tivessem um perfil lá que tivesse atividade. Então, acho que uma das conclusões é que os CEOs brasileiros não estão no LinkedIn. E aqueles que estão, só 5% têm uma presença ativa. E isso tem consequências ruins para a marca empregadora e para a reputação da empresa, né? Porque hoje a gente diz que se você não está no digital, você é invisível. Como que eu vou te achar? E de acordo com dados do próprio LinkedIn, os usuários deles estão lá não só para procurar emprego, mas também para se informar e para aprender. E onde que eu vou me informar como uma pessoa que pode procurar emprego, pode comprar produtos de uma empresa, se não for pelo LinkedIn? Então é essa a chance que os CEOs estão perdendo. E acho que vale complementar também, para ser fair com os nossos CEOs brasileiros, esse é um padrão global. Essa não é uma questão só no Brasil. Quando a gente olha dados dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, o padrão é similar. E no fim volta naquela questão de priorização. Só que a sociedade, de maneira ampla, tem esperado cada vez mais dos líderes que eles apareçam, que eles mostrem, que as pessoas têm demandado ver as pessoas por trás das empresas. O que pensam, o que fazem, né, os cursos que fazem, os eventos que participam. Quer dizer, há um interesse coletivo também pela vida pessoal e profissional, muito, no caso do LinkedIn, muito mais profissional, né? Queria que você falasse um pouco, Felipe, desses benefícios, né, da presença ativa de uma liderança nas redes sociais. Você acha que o impacto é maior para a reputação ou para as organizações também? Você tem alguns benefícios positivos. Falando de reputação, os líderes, e não só o CEO, eles são um grande reverberador do posicionamento da marca e reforço de valores.
e de reputação. Então as pessoas esperam que os líderes estejam alinhados com os valores que aquela marca se propõe. Então, se é uma marca que se propõe a pauta de diversidade, você espera líderes diversos e que se posicionem no tema. E a gente tem dados que mostram que quando a gente comunica a mensagem pelo perfil da marca e quando a gente comunica a mesma mensagem pelo perfil dos líderes, o perfil dos líderes tem um alcance muito maior. Pessoas querem falar com pessoas. Então você tem benefícios de reputação, como a Lilian colocou, você tem benefícios enormes de marca empregadora, você tem uma disputa por talentos, né? E você vê as novas gerações cada vez mais preocupadas com essas questões, então você consegue mostrar um bastidor da empresa interessante. E você tem um benefício não só para a empresa, mas também para o CEO e para a carreira dele. E, de novo, a gente está falando CEO, mas isso vale para qualquer nível de liderança, né? Porque o executivo ou a executiva, na hora que ele se posiciona no LinkedIn, ele está construindo a marca pessoal dele, com as bandeiras que ele defende e também com a competência profissional dele, os assuntos que ele tem maior relevância. O LinkedIn é a maior ferramenta de recrutamento. Então, esse benefício de uma presença digital sólida é mútuo, tanto para o executivo quanto para a empresa. Agora, a comunicação, você queria complementar, né? Só um complementozinho, porque eu acho que também tem uma questão de engajamento de colaboradores, né? Então, é uma coisa que a gente fala muito aqui nas aulas do C-Level, né? O seu colaborador, funcionário, às vezes ele não está prestando atenção na intranet e a gente tem falência de e-mails, né? Porque assim, recebe tanto e-mail que não lê tudo que a gente recebe. Mas pode ter certeza que ele está prestando atenção nas redes sociais. Então ali é uma ferramenta para ele se comunicar com os colaboradores da empresa também, não só com o mercado, não só com os recrutadores e não só se posicionar, né? Mas tem um risco aí que eu queria entrar nesse assunto, que é até um pouco delicado, que é de ideologia também, né? Tem que ter um cuidado muito grande com isso. Eu acredito que sim, mas eu acho que essas pautas, né, todas elas de diversidade, inclusão e equidade, elas estão muito na nossa cultura também como cidadãos e não só como colaboradores, né? E isso vem de cima também para baixo. E quem se posiciona dessa forma consegue realmente, principalmente com os mais novos, engajar melhor. Por exemplo, tem alguns temas que são mais sensíveis, né? Por exemplo, a questão política, né? A gente já teve CEOs até que foram demitidos por posicionamento político no LinkedIn e isso precisa ter uma análise, um cuidado muito grande com isso. A comunicação da empresa e dos líderes nas redes sociais, ela exige uma estratégia. Vocês acreditam, né, que esse conteúdo deve ser terceirizado? Qual que é o limite das experiências pessoais e a imagem da empresa, Felipe? Ótimo. Vamos começar pela pergunta do risco, né? E de fato, aí eu vou falar da minha posição, não necessariamente a da pesquisa, mas assim, a minha posição a menos que o CEO seja o dono da empresa e uma figura política, não fale de política. E isso, de novo, executivos, CEOs, né, líderes. Você não tem ganho nenhum em expor sua posição política no LinkedIn. Ainda mais no mundo tão polarizado quanto a gente está. Então, obrigatoriamente, 50% vão ficar putos com sua posição. Isso não agrega nada na sua carreira e para a empresa. Então, para mim, não se posicione politicamente no LinkedIn, não cabe, não é para isso aquele fórum. Se posicione em outros fóruns adequados. A gente tem o exemplo de um CEO de uma multinacional, não, uma das grandes empresas que tinha uma atuação política, mas ele é dono da empresa. É diferente, né? A gente, inclusive, tirou da amostra para não poluir. Então, esse ponto sobre política, simplesmente não fale, não há porquê. Sobre temas sensíveis e pautas mais sensíveis, acho que só cabe falar se você tem lugar de fala e conhecimento. Senão vai ficar difícil. E aí você pode se posicionar alinhado com a empresa. E aí, partindo para a próxima pergunta, terceirizo ou não terceirizo a minha comunicação? Primeiro que esse benefício ele só se dá no C-Level, né? Porque para a média gerência você não vai ter esse orçamento. Para o C-Level e C-Levels de top empresas, eu acho, né, recomendamos que você
pelo menos passe por uma revisão. Você pode manter a sua autoria e escrever, mas como sua exposição é muito grande, o seu risco é muito maior, vale você passar por uma revisão. Se vai ser um time interno ou um terceiro, é indiferente. O que a gente viu na nossa amostra dos líderes mais engajados, daqueles 5%, a nossa percepção é que a imensa maioria dos conteúdos foi terceirizado para um time interno ou para uma agência. Porque qual é a dificuldade também que os CEOs têm, isso eu acabei não falando? É você ter a frequência. Uma coisa é você escrever uma vez ou outra coisa é você postar toda semana numa agenda de CEO. Isso é importante para engajamento, né? Você ter uma periodicidade para os posts, não é? Com certeza, e até o próprio LinkedIn, ele divulga isso nas palestras que ele faz pelo Brasil e pelo mundo, nos webinários, né, boas práticas de LinkedIn. Hoje eles recomendam que se faça, e isso não é só para o CEO, é para qualquer usuário, 2 posts por semana para você conseguir ter uma entrega. Entrega quer dizer que o algoritmo entregue o seu post para a sua audiência, ou seja, quem te segue e quem você é conectado, né? E você tem que também ter diversidade no tipo de conteúdo. Então não adianta fazer só post sem foto, tem que ser post com foto, post com várias fotos. Agora ele tem o vídeo curto, como se fosse, né, o da rede do lado, então você também pode postar lá. Tem lives, tem artigos, e eu concordo com o Felipe, e a gente viu isso na amostra, de que os CEOs que têm uma presença relevante, esses 5%, eles postam em diversidade e em frequência, né? Mas muitos deles ainda não têm nem... Então, aqueles outros, né, 95% não tem nem a frequência de 2 posts por semana, que é o recomendado pela plataforma. E tem algum assunto que gera mais engajamento, ou isso está relacionado com o perfil da empresa que esse CEO trabalha? A gente falou da frequência, né, dos posts, 2 vezes por semana. Quais são as dicas aí para alcançar uma audiência expressiva? O próprio LinkedIn tem feito muitas palestras, webinários, né, lives na internet falando sobre o que mais a gente deve colocar nos nossos perfis como executivos ou como criadores de conteúdo. Então, como eu falei, as pessoas estão no LinkedIn para procurar emprego, para aprender, né, e para se informar. E muitas pessoas, os CEOs inclusive, acabam postando lá como se fosse uma vitrine, né? Só assim, olha, estou lançando um novo produto, olha, tirei um MBA, olha, né, estou começando um novo emprego. O LinkedIn não é vitrine, nenhuma rede social né? Ela é para você se relacionar, humanos com humanos. Então você tem que ter uma diversidade nesse conteúdo para informar, para ensinar, né? E lógico também para você enfim, divulgar os empregos, divulgar as vagas lá como marca empregadora, que foi porque o LinkedIn surgiu, né? Então, isso seguindo as boas práticas do algoritmo do LinkedIn seria o que, né, um CEO ou qualquer pessoa que está interessada em ter presença no LinkedIn deve fazer. Você que trabalha com o assunto, Felipe, qual que é a dica que você dá para os C-Levels sobre essa presença aí digital? Quer dizer, ela tem que se consolidar mesmo e ter uma frequência? Qual que é o seu conselho aí? Acho que a minha dica 1 é, como tudo que o CEO faça, organize sua equipe. Então, interna ou externa, e tanto faz. Dê as coordenadas, seu time vai fazer uma V1 dos seus conteúdos e você aprova. Porque se você, C-Level, tiver que toda semana escrever 2 posts, você não vai... Por mais que até que você fala, não, eu vou fazer, você faz 3 semanas e aí o resultado do trimestre vai bater e outras prioridades. Então, a dica 1 é, delegue essa função. Eu sei que para alguns é difícil porque é a sua cara, mas você vai revisar. Então você delega, seu time, você delega, dá as diretrizes, seu time te dá a V1, você só revisa. E seja leve. Também alguns CEOs, por posição, são muito detalhistas e muito exigentes. E pode ter uma tranquilidade que é um conteúdo simples, não é uma tese de doutorado, não é algo que você vai mandar para o board. Então, é mais importante ter essa frequência, essa diversidade, do que ser um texto perfeito, porque no fim do dia são poucas. E aí, com o tempo, tanto o seu time quanto você vão descobrir aqueles assuntos que você tem mais relevância, que você tem mais afinidade, e aí a coisa flui de maneira natural. Acho que essa seria a minha dica. Bom, Felipe e Lília, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast e até uma próxima. Obrigado. Obrigada.